O sol de São Paulo filtrava pelas persianas do consultório, pintando listras douradas no piso de azulejo frio. Era uma manhã de novembro, úmida e abafada como só as de outono na cidade grande conseguem ser. Eu, Ana Clara, sentia o coração bater acelerado, não só pelo nervosismo do casamento, que aconteceria dali a poucas horas, mas pela empolgação que borbulhava dentro de mim há meses. Aos 28 anos, eu finalmente via minha vida se alinhando. Um emprego estável como designer gráfica em uma agência no centro, um noivo amoroso, Rafael, que eu conhecera na Faculdade de Artes Visuais, e agora esse dia perfeito à vista. Rafael e eu nos conhecemos há 5 anos, em uma exposição de street art na Vila Madalena. Ele, com seu sorriso torto e olhos castanhos que pareciam sempre guardar um segredo engraçado, me conquistou na hora. Trabalhava como fotógrafo freelance, capturando a efervescência caótica de São Paulo em ensaios que vendia para revistas e marcas. Nossa história era daquelas que as amigas invejavam. Viagens curtas para o litoral norte nos fins de semana, noites dançando forró em festas improvisadas e planos de uma família no futuro próximo. O casamento seria simples, na casa dos pais dele, em Moema, com uns 80 convidados, flores brancas e um bolo de 3 andares coberto de chantilly. Nada extravagante, mas nosso. Eu já imaginava o vestido branco fluindo ao vento leve da tarde, o cheiro de jasmim no ar, e o sim que selaria tudo. Mas antes da cerimônia, eu tinha agendado essa consulta de rotina com a doutora Lúcia, minha ginecologista há pelo menos uma década. É só um check-up rápido, eu me convenci enquanto dirigia pela Marginal Pinheiros, o trânsito engarrafado como sempre, buzinas ecoando como uma sinfonia irritante. Estava no 9º mês de preparativos e, com a proximidade do grande dia, decidi fazer um exame pré-nupcial, daqueles que as mães mais velhas insistem em recomendar. Melhor prevenir, dissera a minha, com aquele tom de quem já viveu casamentos alheios desmoronando por bobagens. Eu ri na hora, mas marquei mesmo assim. Rafael achou graça. Vai lá, amor, mas não demora. O padrinho tá ansioso para te ver de noiva. O consultório ficava em um prédio comercial na Avenida Paulista, daqueles moderninhos com ar-condicionado gelado que contrasta com o calor úmido lá fora. Subi pelo elevador lotado de executivos de terno, sentindo o perfume misturado de colônias caras e café fresco. Na sala de espera, folheei uma revista velha sobre saúde da mulher, as unhas recém-francesadas tamborilando na capa. Meu celular vibrou com mensagens do grupo das madrinhas, fotos de penteados em teste, emojis de corações e exclamações sobre o quão linda eu ficaria. Sorri respondendo com um "tô quase", ansiosa demais. O ar cheirava a desinfetante suave e o relógio na parede tiquetaqueava, marcando 10h15. Meu horário era às 10 horas, mas em São Paulo atrasos são norma. Finalmente a enfermeira me chamou. Ana Clara? Entrei na sala branca e esterilizada, onde a doutora Lúcia já me esperava. Óculos de armação fina no nariz, o jaleco impecável. Ela era uma mulher na casa dos 50, com cabelos grisalhos curtos e um ar de eficiência maternal que sempre me tranquilizava. Oi, Ana, pronta para o grande dia? Conte tudo, disse ela, sorrindo enquanto eu me sentava na cadeira de couro sintético. Contei, é claro. Falei do vestido que costurei com a ajuda da minha irmã, da lua de mel planejada para Fernando de Noronha, das flores que Rafael insistira em serem orquídeas, em homenagem à avó dele. Ela riu, anotando algo no tablet. Que lindo! Vocês formam um casal inspirador. Agora vamos ao exame. Fizemos os exames de sangue na semana passada, né? Resultados saíram ontem. Eu me deitei na maca, o papel protetor rangendo sob meu peso. O exame foi rápido, como sempre, ultrassom abdominal para checar tudo em ordem. Conversa sobre anticoncepcionais pós-casamento. Vocês querem filhos logo? Perguntou ela, movendo o aparelho com gentileza. Talvez no ano que vem, respondi, imaginando um quartinho decorado com pôsteres de viagens, como os que Rafael e eu colecionávamos. Ela pausou de repente. O bico do ultrassom congelou na tela, e eu vi seu rosto mudar.
As bochechas antes rosadas perderam cor como se o sangue tivesse sido sugado. Seus olhos, atrás dos óculos, se arregalaram, fixos no monitor. Doutora Lúcia, tá tudo bem? Perguntei, sentando-me devagar, o coração dando um pulo incômodo. Ela não respondeu de imediato. Desligou o aparelho com mãos trêmulas, tirou as luvas devagar e se levantou, virando-se para mim. O consultório pareceu encolher, o ar-condicionado zumbindo alto demais. Ana, preciso te mostrar isso. Pegou o tablet ampliando uma imagem do ultrassom. Ali, na tela, algo irregular piscava. Uma massa sombria, irregular, no meu útero. Não era nada que eu entendesse de imediato, mas o pavor no rosto dela era eloquente. É um tumor, murmurou ela, voz baixa, como se as paredes pudessem ouvir. Avançado, estágio 3 pelo tamanho e a invasão. Como você não sentiu nada antes, os exames de rotina, devíamos ter pego isso mais cedo. Meu mundo parou. Tumor? Ontem eu estava provando o vestido, rindo com Rafael sobre apelidos bobos para nossos futuros filhos. Agora isso. Mas é grave? Pode ser benigno, né? Tipo cisto ou algo assim. Gaguejei, sentindo o estômago revirar. Ela balançou a cabeça, os olhos marejados. Algo raro nela, sempre tão profissional. Não, Ana. É câncer. Endometrial, agressivo. Se prosseguir com o estresse do casamento, com viagens. Você precisa de tratamento imediato. Cirurgia, químio e o noivo. Ele precisa saber. Cancele o casamento agora. Corra. Vá para casa, chame ele. E marque com um oncologista hoje mesmo. As palavras dela ecoaram como um soco. Cancele. Corra. Horas antes do sim que eu sonhara a vida toda, o quarto girou, o cheiro de desinfetante virando bile na garganta. Rafael. Como eu diria. As madrinhas, a família reunida, o bolo pronto na geladeira. Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto e eu me levantei, as pernas moles como gelatina. Eu não posso. Sussurrei, mas ela me abraçou forte, como uma âncora em um mar de pânico. Saí do consultório em um transe, o elevador descendo devagar demais. A Avenida Paulista fervilhava lá fora. Pedestres apressados, vendedores de rua gritando promoções, o metrô lotado ecoando subterraneamente. Mas para mim tudo era um borrão cinza. Meu celular tocou. Era Rafael. Amor, cadê você? A igreja tá linda. Engoli o choro respondendo com voz rouca. Tô saindo agora. Chego em 20 minutos. Preciso te falar uma coisa importante. Dirigi de volta para casa. O trânsito agora é um aliado cruel, dando tempo demais para os pensamentos. Como contar? Como cancelar o dia que era para ser o melhor da minha vida? O tumor pulsava na minha mente, uma sombra que engolia o futuro. E enquanto as luzes dos semáforos piscavam vermelhas, eu soube. Nada seria como planejado. Mas correr? Para onde se o medo me paralisava? O trânsito na Marginal Tietê era um inferno, como sempre nas segundas-feiras de manhã. Mas para mim parecia eterno. Cada buzina, cada freada brusca, martelava na minha cabeça como um lembrete cruel do que eu carregava agora. Meu útero, aquele lugar que eu imaginava cheio de vida em breve, abrigava um inimigo silencioso. Câncer. A palavra ecoava, misturando-se ao som do rádio que eu nem ligara. Lágrimas embaçavam o para-brisa, e eu limpava o rosto com as costas da mão, o batom borrado virando uma mancha preta. Foca, Ana. Você precisa contar para ele. Murmurei para mim mesma, apertando o volante até os nós dos dedos doerem. Cheguei ao apartamento que dividíamos em Pinheiros, um sobrado antigo reformado com janelas altas que davam para a rua agitada, cheia de cafés e grafites nas paredes. Estacionamos o carro de Rafael ali, um Fiatzinho velho que ele apelidara de Nosso Fiel Escudeiro. Subi as escadas rangentes, o vestido de noiva ainda guardado no armário do quarto, intocado desde o provino final na semana passada. O ar dentro de casa cheirava a café fresco e pão torrado, sinal de que as madrinhas já estavam por perto, preparando o brunch pré-casamento. Meu estômago revirou. Como eu interromperia isso tudo? Rafael estava na cozinha, de bermuda jeans e camiseta desbotada,
mexendo ovos na frigideira. Seu cabelo castanho bagunçado, como sempre, e um sorriso que iluminava o rosto ao me ver. Ei, noiva. Demorou? Hein? As meninas estão no quarto arrumando as coisas. Vem cá, prova isso. Ele se aproximou, me beijando na testa, alheio ao furacão que eu trazia. Senti o cheiro familiar dele, de sabonete e colônia barata, e por um segundo quis fingir que nada havia mudado. Mas não dava. Rafa, preciso te falar uma coisa, disse, voz falhando, sentando-me na banqueta de madeira. Ele franziu a testa, desligando o fogo, o ovo chiando esquecido. O que foi, amor? Tá pálida. A consulta deu ruim? Seus olhos, aqueles olhos que me faziam rir em dias ruins, agora me fitavam com preocupação genuína. Respirei fundo, o ar úmido de novembro grudando na pele. É grave. A doutora Lúcia. Ela viu no ultrassom. Um tumor no útero. Câncer endometrial, estágio 3. Avançado. As palavras saíram atropeladas, como se eu as cuspisse para não engasgar. Ele congelou a colher de pau caindo no chão com um estalo seco. O quê? Como assim, Ana? Você estava bem na semana passada. Eu chorei então, de verdade, os soluços sacudindo meu corpo. Não sei, Rafa. Ela disse que é agressivo. Preciso de cirurgia urgente, químio. E o casamento. Ela mandou cancelar. Correr. Não dá para prosseguir com isso tudo agora. Ele se ajoelhou na minha frente, pegando minhas mãos frias nas dele, quentes e calejadas de tanto apertar a câmera. Ei, calma. Vamos respirar. Isso é loucura. Mas a gente enfrenta junto, tá? Eu te amo, Ana. Nada muda isso. As portas do quarto se abriram e as madrinhas, minha irmã Carla, a melhor amiga Júlia e a prima Bia, entraram rindo com taças de suco de laranja nas mãos. Gente, olha o buquê que chegou. Ana, você vai amarás. Carla parou, vendo minha cara inchada. Mana, o que houve? Tá tudo bem? Rafael se levantou, passando a mão no cabelo, o rosto pálido como o meu. Meninas, senta aí. A Ana. Ela descobriu uma coisa séria na consulta. Expliquei de novo. As palavras mais pesadas a cada repetição. O silêncio caiu na cozinha como uma cortina pesada. Júlia, sempre a mais emotiva, começou a chorar baixinho, abraçando-me. Meu Deus, Ana. Como assim? Hoje é o dia do seu casamento. Não é mais, sussurrei, sentindo o peso da decepção delas. Bia, prática como era, ela trabalhava em uma agência de eventos, pegou o celular. Vou ligar para os fornecedores. O buffet, a igreja em Moema. A gente cancela tudo agora. Mas e a família? Seus pais vão pirar. Meu pai, um contador aposentado que sonhava com netos correndo no quintal da casa em Santo Amaro, e minha mãe, que costurara metade do vestido à mão. Como eu diria? Rafael assentiu determinado. Eu ligo para os meus pais. Eles entendem. O importante é você, Ana. Vamos marcar com o oncologista que a doutora Lúcia recomendou. Hospital Sírio-Libanês, né? É o melhor. Ele me puxou para um abraço, seu peito largo me envolvendo, e pela primeira vez desde o consultório senti um fiapo de força. Mas o pânico ainda roía. E se fosse tarde? E se o tratamento me mudasse para sempre? Rafa, e a gente? Nossos planos? A lua de mel? Os filhos? Shhh, amor. A gente reconstrói, um passo de cada vez. Ele beijou minha testa de novo, e as meninas se juntaram, um círculo de apoio improvisado na cozinha apertada. Carla ligou para nossa mãe, a voz trêmula no viva-voz. Mãe, vem pra cá agora, é a Ana. Algo ruim aconteceu. O choro dela veio do outro lado da linha, ecoando pela casa, misturando-se ao barulho da rua. Motos acelerando, um vendedor de coco gritando na calçada. Enquanto esperávamos a família chegar, sentei-me no sofá da sala, olhando pela janela para o céu nublado que ameaçava chuva. São Paulo, com sua pressa eterna, seguia indiferente. Pedestres com guarda-chuvas dobrados. O cheiro de asfalto molhado no ar. Meu vestido de noiva pendia no cabide, branco e inocente, como um sonho adiado. Rafael sentou ao meu lado, entrelaçando os dedos nos meus. Sabe, Ana, eu te pedi em casamento na praia de Maresias, lembra? Sob a chuva fina, com o mar batendo.
A gente já enfrentou tempestades. Essa é só mais uma. Sorri fraco, o coração apertado, mas grato. As lágrimas vieram de novo, mas agora misturadas a uma determinação teimosa. Cancelar o casamento doía como uma ferida aberta, mas com ele e as amigas ali, eu via um caminho. O oncologista seria o próximo passo. E talvez, só talvez, isso nos unisse mais. Mas enquanto o telefone tocava com chamadas de convidados confusos, o que houve? A cerimônia foi adiada. Eu soube que a verdadeira batalha começava agora. O tumor não era só meu, era de todos nós. E correr, como a doutora disse, significava lutar juntos. A chuva começou a cair fina e insistente, enquanto esperávamos, tamborilando no telhado de telhas vermelhas do sobrado, como um lamento ritmado. São Paulo, em novembro, era assim, um céu carregado que despejava tudo de uma vez, transformando as ruas de Pinheiros em rios improvisados de água suja e folhas caídas. Eu me encolhia no sofá, o corpo pesado como se o tumor já tivesse sugado minha energia, e Rafael mantinha o braço ao redor dos meus ombros, seu calor o único contraponto ao frio que se instalava no meu peito. As madrinhas haviam se dispersado pela casa. Júlia limpava a cozinha em silêncio, Carla atendia chamadas de cancelamento, com voz firme, mas olhos vermelhos. E Bia organizava uma lista de contatos no celular, prática como sempre. O som da campainha cortou o ar úmido, e minha mãe entrou primeiro, o guarda-chuva pingando no tapete da entrada. Atrás dela, meu pai, com sua camisa polo desbotada e o rosto marcado por anos de planilhas e contas no escritório de contabilidade. Eles moravam em Santo Amaro, a uns 40 minutos dali de carro, mas pareciam ter voado. "Ana, filha!" minha mãe gritou, correndo para mim e me envolvendo em um abraço que cheirava a sabonete de lavanda e pão de queijo fresco. Seus cabelos grisalhos, presos em um coque bagunçado pela pressa, roçavam meu rosto. "O que é isso de câncer? Me explica direito." Meu pai ficou parado na porta por um segundo, os óculos embaçados pela umidade, antes de se aproximar devagar. Ele não era de grandes demonstrações, mas seus olhos castanhos como os meus transbordavam uma dor quieta. "Calma, gente, vamos sentar", disse ele, voz rouca, puxando uma cadeira da mesa de jantar. Rafael se levantou para cumprimentá-los, trocando um aperto de mão firme com meu pai, um gesto de solidariedade masculina que eu conhecia bem. "Sogro, sogrinha, sentem. A Ana vai contar tudo." Expliquei de novo, as palavras saindo mais mecânicas agora, como um roteiro que eu repetia para não enlouquecer. O tumor, o estágio 3, a urgência da cirurgia. Minha mãe ouvia com as mãos no colo, apertando o lenço bordado que sempre carregava, enquanto meu pai assentia devagar, calculando mentalmente, eu sabia, os custos, os horários, as probabilidades. "Mas como, filha? Você é jovem, saudável, faz esportes, come direito", murmurou ela, a voz quebrando no final. Lembrei das caminhadas que fazíamos juntas no Parque Ibirapuera aos domingos, ela me incentivando a correr mais rápido, rindo das minhas queixas sobre o calor. Agora, aquilo parecia de outra vida. "É o que a doutora disse, mãe. Invasivo. Preciso operar logo antes que se espalhe mais." Senti um nó na garganta ao mencionar a histerectomia que a doutora Lúcia havia insinuado. A remoção do útero, dos ovários talvez, acabando com sonhos de maternidade que eu nem havia verbalizado ainda. Rafael apertou minha mão, lendo meus pensamentos. "A gente vai dar um jeito, Ana. Adoção, fertilização in vitro antes da cirurgia. O que for, eu tô aqui." Meu pai pigarreou, ajustando os óculos. "Primeiro o oncologista, quem é? Vamos marcar agora." Ele pegou o telefone, e Bia, sempre eficiente, já havia pesquisado. Dr. Eduardo Ramos, no Hospital Sírio-Libanês, especialista em gineco-oncologia. "Ele tem uma vaga amanhã de manhã às 9 horas. Eu reservei online", disse ela, mostrando a tela. Minha mãe se levantou de repente, indo até a cozinha preparar um chá de camomila. Seu remédio para tudo. "Vocês precisam comer algo. Não adianta jejuar agora." Mas ninguém tinha apetite. O cheiro de ervas quentes só me revirava o estômago. A tarde se arrastou em uma névoa de ligações e conversas abafadas.
Os pais de Rafael chegaram logo depois, trazendo uma travessa de empadinhas quentes da padaria da esquina em Moema, um gesto de conforto paulistano. Sua mãe, Dona Irene, uma senhora baixinha com sotaque mineiro carregado, me abraçou como se eu fosse dela. Minha nora linda, Deus não abandona os seus. Vamos rezar um terço juntos? Meu pai, agnóstico prático, trocou um olhar com Rafael, mas ninguém recusou. Sentamos em círculo na sala, o som da chuva agora um rugido constante lá fora, enquanto Dona Irene murmurava orações baixinho, as contas do rosário tilintando em suas mãos calejadas, de anos cozinhando para a família. Mas por baixo da solidariedade, os obstáculos se erguiam como as enchentes que alagavam as ruas de São Paulo. Minha mãe, ao pé do ouvido, sussurrou: "E o casamento, Ana? Vocês vão adiar mesmo? Rafael é um bom rapaz, mas e se isso mudar tudo? Homens fogem de doenças." Suas palavras me acertaram como uma pedrada, ecoando medos que eu enterrava. Olhei para Rafael, que conversava com meu pai sobre planos de saúde e seguros, e vi a determinação em sua mandíbula tensa. "Mãe, ele não vai fugir. A gente é mais forte que isso." Mas o dúvida plantada crescia, misturando-se ao cansaço que me fazia querer dormir e acordar de um pesadelo. À noite, com a casa finalmente quieta, família indo embora prometendo voltar cedo, Rafael e eu nos deitamos na cama king size que compráramos em promoção na Leroy Merlin. O quarto cheirava a lençóis limpos e ao perfume dele, mas o ar parecia sufocante. "Amo você, Rafa, mas e se eu não for mais a mesma depois da químio? Perder o cabelo, enjoos, fraqueza? Você vai me querer ainda." Ele se virou para mim, traçando meu rosto com os dedos. "Idiota! Eu te quis na faculdade quando você estava com tinta no nariz e óculos tortos. Te quero agora, com tudo isso. A gente vai fotografar cada passo. Antes, durante e depois. Vai ser nossa história, Ana." Chorei baixinho contra seu peito, o som da chuva agora um bálsamo. Pela primeira vez, vi o crescimento ali. Não só o meu, mas o nosso. Ele, o fotógrafo livre, assumindo o papel de âncora. Eu, a designer sonhadora, aprendendo a enfrentar o caos real. Mas o medo persistia. A consulta amanhã traria mais respostas ou mais perguntas? O trânsito para o Sírio-Libanês seria outro inferno, com ruas alagadas e sirenes de ambulâncias ao fundo. Enquanto adormecia, sonhei com um mar de maresias, mas agora turvo, como se o tumor o invadisse. Acordei de madrugada com Rafael me abraçando, e soube que juntos poderíamos remar contra a corrente. O cancelamento do casamento era só o começo. A verdadeira corrida era pela vida que ainda podíamos construir. A manhã seguinte amanheceu cinzenta, com a chuva da noite anterior deixando as ruas de pinheiros escorregadias e cheias de poças que refletiam os prédios altos como espelhos quebrados. Que eu me arrastei da cama às 6, o corpo dolorido como se tivesse corrido uma maratona, o tumor uma presença invisível, mas opressiva no meu ventre. Rafael já estava acordado, preparando o café na cozinha, o cheiro de pão na chapa misturando-se ao aroma terroso da terra molhada que entrava pela janela entreaberta. "Bom dia, amor. Dormiu um pouco?" perguntou ele, virando-se com uma xícara fumegante na mão, os olhos inchados de uma noite mal dormida, mas o sorriso forçado para me animar. "Mais ou menos", respondi, sentando-me à mesa de fórmica gasta, as mãos tremendo ao pegar a xícara. O chá de camomila da minha mãe ainda pairava no ar, um resquício de consolo da véspera. Meu pai havia ligado cedo, prometendo nos encontrar no hospital. Eu dirijo, para não se preocupar com o trânsito. Mas o trânsito de São Paulo era imprevisível como o tempo, e eu sabia que a viagem para o Sírio-Libanês, na Bela Vista, seria um teste de paciência. Vestimos roupas simples, eu uma calça jeans folgada e blusa de algodão, evitando qualquer coisa que apertasse o abdômen. E saímos de casa com o guarda-chuva emprestado da vizinha, o Fiat de Rafael tossindo ao ligar no frio úmido. A Marginal Tietê estava um caos como esperado. Caminhões de carga disputando espaço com carros apressados, o asfalto brilhando sob os faróis dos veículos que cortavam a neblina baixa.
A chuva fina voltara, tamborilando no teto como dedos nervosos. E eu olhava pela janela, vendo os grafites borrados nas pilastras da ponte e os vendedores de rua montando barracas improvisadas de guarda-chuvas. E se for pior do que a doutora Lúcia disse? Murmurei, a voz baixa para não soar como pânico. Rafael estendeu a mão, entrelaçando os dedos nos meus. Não pensa nisso agora. O Dr. Ramos é o melhor. Vamos ouvir o plano e decidir juntos. Lembra da viagem para Noronha? A gente planejou tudo na hora, sem estresse. Chegamos ao hospital com meia hora de antecedência. O prédio imponente de vidro e aço erguendo-se como um farol no meio da agitação da Avenida Paulista. Meu pai já esperava na entrada, de casaco impermeável e jornal dobrado debaixo do braço. O rosto sério, mas reconfortante. Filha, você tá pálida. Comeu algo? Perguntou, beijando minha testa antes de nos guiar pelo saguão climatizado, onde o cheiro de antisséptico se misturava ao burburinho de pacientes e enfermeiras em jalecos azuis. Subimos pelo elevador lotado, o zumbido suave contrastando com o barulho da cidade lá fora, e entramos na sala de espera do Dr. Ramos, paredes brancas adornadas com pôsteres educativos sobre prevenção ao câncer. O médico nos recebeu pontualmente, um homem na casa dos 40, alto e magro, com barba bem aparada e um sotaque paulista carregado de eficiência. Senhora Ana Clara, prazer. Vamos aos fatos, disse ele, sentando-se atrás da mesa de mogno, abrindo o tablet com os exames da doutora Lúcia. Meu pai e Rafael flanquearam minha cadeira, como sentinelas silenciosas. Ele explicou tudo com clareza cirúrgica. O tumor era endometrial, tipo 2º. Agressivo sim, mas localizado, sem metástases detectadas nos exames iniciais. Estágio T6AA, invasão para os músculos uterinos, mas pegamos a tempo. Histerectomia total, seguida de radioterapia e possivelmente quimioterapia adjuvante. Taxa de sobrevivência em 5 anos, acima de 70%, com tratamento agressivo. As palavras batiam como ondas, cada uma carregando alívio misturado à perda. Histerectomia. Adeus à possibilidade natural de filhos, ao útero que eu imaginava nutrindo uma vida. Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto, e eu as enxuguei rápido, sentindo o olhar preocupado de Rafael. E a fertilidade? Podemos congelar óvulos antes? Perguntei, voz rouca, lembrando das pesquisas apressadas que fizera na madrugada. O doutor assentiu anotando. Sim, é viável. Temos uma clínica aqui no hospital, mas é urgente, marque para amanhã. Custa em torno de 15 mil, dependendo do plano de saúde. Meu pai interveio, prático como sempre. O seguro cobre parte. Eu cuido dos detalhes. Rafael, que até então ouvia calado, inclinou-se para a frente. Doutor, e o emocional? Ela estava para casar ontem. Isso afeta o tratamento. O médico sorriu compreensivo. Algo raro em consultas assim. Estresse piora tudo. Adiar o casamento foi sábio. Foque em repouso, nutrição. Apoio familiar é chave. Estudos mostram que redes fortes melhoram a adesão ao tratamento em 40%. Saímos da consulta com um cronograma impresso. Cirurgia em 2 semanas após a coleta de óvulos. O alívio era palpável, mas os obstáculos se avolumavam. No estacionamento, sob a garoa que persistia, meu pai nos abraçou. Vou para casa preparar o quarto de hóspedes. Vocês ficam com a gente em Santo Amaro, para eu ajudar com as idas ao hospital. Rafael concordou, mas eu via a tensão em seus ombros. Ele, o freelance, precisaria pausar jobs para me acompanhar, sacrificando renda em 1 mês já apertado. De volta ao apartamento, a tarde se desenrolou em uma calmaria forçada. As madrinhas ligaram, Júlia com voz embargada. Ana, a gente está aqui. Quer que eu traga brigadeiro ou só ouça você desabafar? Recusei gentilmente, precisava de espaço para processar. Rafael cozinhou um macarrão simples ao sugo, como na primeira vez que jantamos juntos, e comemos na varanda, vendo a chuva lavar os grafites da rua. Sabe, amor, eu pensei no vestido, guardei ele. Quando você estiver bem, a gente casa de verdade. Na praia, como eu pedi sua mão, sem pressa. Suas palavras me acertaram fundo, desatando o choro que eu segurava. Mas e se eu mudar? Se a químio me deixar fraca, careca, amarga?
Ele riu baixinho, puxando-me para o colo. Você vai ser a noiva mais linda do mundo, com ou sem cabelo. Eu te carrego se precisar. Lembra do forró na vila? Você tropeçou, eu te segurei, sempre vou. Ali, no abraço dele, senti o crescimento brotar. O medo ainda roía, mas o amor o confrontava. Eu, que planejava tudo nos pixels do meu trabalho, aprendia a soltar o controle. Ele, o artista impulsivo, se tornava o pilar firme. Os dias seguintes foram uma montanha russa. A coleta de óvulos doeu mais do que imaginei. Injeções hormonais que inchavam minha barriga. Noites de insônia com Rafael massageando minhas costas suadas. Minha mãe veio todo dia, trazendo sopas de abóbora e histórias da juventude dela, de como superara uma depressão pós-parto sozinha. Você é forte, filha. Isso é só um capítulo ruim. Os pais de Rafael organizaram uma vaquinha discreta entre amigos, cobrindo parte dos custos extras, um gesto típico da solidariedade paulistana em tempos duros. Na véspera da cirurgia, no quarto do hospital, com monitores piscando e o cheiro de lençóis engomados, Rafael sentou na beira da cama tirando fotos com o celular. Não as profissionais dele, mas selfies bobas, nós dois fazendo caretas. Para nossa história, lembra? Antes, durante e depois. Eu ri pela primeira vez em dias, o som ecoando no quarto estéril. O tumor seria removido amanhã, mas o que crescia em mim era maior, resiliência, tecida com o apoio deles todos. Cancelar o casamento salvar a minha vida. Agora corríamos para reconquistá-la, um passo de cada vez sob o céu instável de São Paulo, onde até as chuvas passavam, deixando o arco-íris por vir.